Olá a todos, sejam bem-vindos a uma edição especial do Ponto de Vista. Em janeiro, a TV Assembleia tradicionalmente tem a sua programação voltada a uma retrospectiva do que de melhor aconteceu no ano que se encerrou. Em 2022, eu tive a oportunidade novamente de entrevistar diversos advogados que apresentaram as principais novidades sobre o nosso ordenamento jurídico e o seu reflexo na política brasileira e sul-mato-grossense. Esse é o Ponto de Vista de janeiro, que começa agora. Em março, eu conversei com um consultor legislativo da nossa Casa de Leis, Tiago Debeza, que explicou como funcionam e são aprovadas as leis orçamentárias estaduais. Vamos ver como que foi. Como que esse modelo orçamentário ele é desenhado no Brasil? Eu imagino que seja pela Constituição Federal. Exatamente. Todas as leis orçamentárias são previstas diretamente na Constituição. O seu conteúdo básico é previsto na Constituição. Algumas leis, como a LRF, prevê uns detalhes adicionais à Constituição. O conteúdo, essas leis, apesar de serem leis especiais, são leis ordinárias, são leis comuns, mas possuem um trâmite um pouco diferenciado. Existe uma hierarquia entre essas leis orçamentárias? A gente não mencionou nominalmente elas ainda, né? A gente tem quais instrumentos orçamentários no Brasil? Temos 3 grandes leis orçamentárias que cada ente da federação, seja a União, os estados e os municípios, elaboram todo ano. A lei mais abrangente se chama Plano Plurianual. Plurianual. Exato. Que tem a duração de 4 anos. Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma inovação da Constituição de 1988, e a Lei Orçamentária Anual. Essas são as 3 leis que formam um ciclo orçamentário. O plano plurianual, pelo próprio nome, a gente vê que ele tem um prazo dilatado aí, né? E a LDO e a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. O que a gente pode traçar de diferença entre elas? Por que a gente precisa de 2 leis para falar sobre um único orçamento? A LDO traz metas e perspectivas, objetivos para os programas que estão previstos no plano plurianual. A diferença principal é que a lei orçamentária traz as despesas e as receitas. Já a LDO traz o delineamento de como essas leis podem, quando uma lei orçamentária vai sair, os seus limites máximos. Por exemplo, sabemos que os 3 poderes são independentes, o Ministério Público e o Tribunal de Contas eles têm autonomia financeira. Como essa autonomia financeira se dá? Os limites do orçamento desses poderes é previsto na LDO. Ela diz, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul vai ter o limite de 1 bilhão de orçamento. E ele vai gerir esse 1 bilhão da maneira que melhor lhe aprover. Exato. Mas esse 1 bilhão é previsto na LDO, esse limite. E na LOA é previsto a execução desse 1 bilhão. Por exemplo, e, na verdade, a LOA também vai poder prever se é 1 bilhão de fato, né? Exato. Às vezes pode vir menos. É um limite. Daí, por exemplo, todos os poderes, eles encaminham o seu pré-orçamento ali para o executivo que consolida. O Poder Executivo, com esses orçamentos parciais, ele os reúne e propõe uma lei só. Ele organiza. Contemplando todo mundo da administração Contemplando pública. Todos, que devem respeitar a LDO. Tiago, a gente falou muito sobre como que o orçamento público é construído no modelo constitucional brasileiro, mas como que ele se relaciona com a responsabilidade fiscal, que é outro tema muito em voga na discussão pública do Brasil, e como que essa relação também tem a ver com a cidadania fiscal, que é um assunto que a gente sempre tenta trazer aqui no Ponto de Vista. Com certeza, a participação popular é de extrema importância em toda a elaboração do orçamento. Seja ao cobrar o seu parlamentar, o seu deputado, sobre melhorias, sobre mudanças na sociedade, mas também a execução de todo o gasto público. Talvez uma das principais mudanças no comportamento da sociedade seria essa atuação de cobrar todo o orçamento público, do início, desde a sua
propositura pelo chefe do executivo e durante toda essa execução. E esse controle social a gente não deve depender apenas do Poder Legislativo, das autoridades com cargos. Existe também, é importante a sociedade observar também por organismos que não estão vinculados ao Estado. Existem organizações sociais, o Senado tem o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que não é ligado, trabalha com o Senado, mas não é um órgão com certa autonomia. Subordinado, você quer dizer. Não é subordinado, onde se realiza observações de como os gastos públicos estão sendo realizados. E quando, por exemplo, o governante exagera, gasta mais do que devia, essa conta vai ter que ser paga, seja pelo próximo governante, que vai diminuir os seus gastos, o seu poder de atuação. Então, com certeza, a participação popular durante toda a execução, seja pelos parlamentares, seja como sociedade civil, é de extrema importância. Abril é dedicado à prevenção dos acidentes de trabalho. É a campanha Abril Verde, que foi o tema do nosso programa nesse mês. E o meu entrevistado foi o então advogado César Palumbo. Quando nós falamos em segurança e saúde do trabalho, nós falamos das medidas do conjunto de normas que tem como objetivo regular e melhorar as condições do trabalhador. Então, essas normas visam evitar, inclusive, que aconteçam acidentes de trabalho ou evitar que aquela atividade que ele exerce profissionalmente acarrete a ele doenças ocupacionais equiparadas a acidentes do trabalho. As doenças ocupacionais, a gente vê falar sempre, sempre recorrente, a gente vê falar alguma matéria, alguma reportagem sobre a LER, por exemplo. Isso. Elas são equiparadas aos acidentes de trabalho. Exatamente. A LER é a lesão por esforço repetitivo. Hoje nós falamos em DORT. DORT. Doenças ocupacionais relativas ao trabalho. Então, todas essas doenças que a gente consegue constatar que elas foram desencadeadas pela atividade que ele exerceu, então aí o trabalhador vai ter direito a ser comparado a essa doença como acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho a gente já pode perceber que ele decorre da não segurança do trabalho. Exatamente. A segurança do trabalho também está relacionada com um trabalho preventivo, imagino. Exatamente. Toda essa regulamentação do ambiente do trabalho, que diz respeito às normas de segurança e saúde do trabalho, elas visam exatamente prevenir que ocorram acidentes e doenças ocupacionais. É este que é o sentido das normas, é a prevenção, é exatamente isso. Doutor César, e como que o advogado se insere nesse campo aí? O que cabe a um advogado trabalhista fazer no que tange a prevenção de um acidente de trabalho e, consequentemente, aumentar o nível de saúde e segurança do trabalho? Exatamente. As empresas, é recomendável que elas contem com o apoio de um advogado que atue dentro da empresa no âmbito preventivo, porque as empresas são obrigadas a cumprir determinadas regras que, se não cumpridas, pode acarretar com a sua culpabilidade quando acontecer alguma coisa de errado com o trabalhador. E a multa é pesada. Exatamente. A fiscalização como um todo, ela é pesada. As empresas são obrigadas a fazer todos os planos de segurança e medicina do trabalho. A gente ouve aquelas siglas LTCAT, PCMSO, PPP, vamos pegar cada uma dessas, aproveitar e explicar para quem está ouvindo o que é a LDCAT, o que é o PPO. Explica para a gente. A LTCAT é o laudo técnico do ambiente do trabalho. E ele é de responsabilidade de quem? Não, a empresa tem que fazer. A própria empresa contrata uma empresa especialista, né, um técnico em segurança e saúde do trabalho, e ele vai ter os responsáveis técnicos, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, que vai elaborar esses laudos. Esses laudos envolvem todo um estudo do ambiente de trabalho. E ali ele vai identificar o quê? Fatores de risco. O trabalhador trabalha com produtos químicos que podem ser nocivos à sua saúde. O trabalhador trabalha com elementos biológicos que podem ser nocivos à sua saúde. Mas eles vão identificar também fatores de risco, como ergonomia, como temperatura. Então, esse laudo, ele analisa o ambiente de trabalho justamente para identificar a quais tipos de risco o trabalhador está submetido naquele ambiente de trabalho. Show de bola.
Então, o trabalho do advogado, dentro da segurança do trabalho, também a gente já ficou sabendo, passa pelo caráter preventivo, né? Exatamente. Isso não era assim, né? Isso é uma evolução do nosso direito nos últimos anos. A gente pode dizer isso? Na verdade, é uma evolução cultural, né? Porque o que acontece? Primeiro que a legislação vem evoluindo nesse sentido, né? E todas essas normas que vêm sendo implementadas no curso do tempo, elas foram aprimorando porque foram identificando os pontos de atrito, os problemas que poderiam advir da relação de trabalho. E aí foi criando uma política de prevenção como um todo. E aí é que surgem esses laudos que são obrigados hoje a fazer, e surgem as NRs, que são emitidas pelo Ministério do Trabalho. NR são as normas? Normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Exatamente. Porque o que acontece? A proteção à saúde e à segurança do trabalho, ela está lá prevista na Constituição Federal, no artigo 1º, no artigo 7º, e na CLT também, a partir do artigo 54, vem lá uma série de normas relativas ao ambiente de trabalho. E essas normas, todas elas são esmiuçadas, regulamentadas pelas NRs. Cada NR, ela refere-se a um determinado assunto específico. Algum campo de trabalho. Não necessariamente algum campo. Tem uma NR4 que fala lá, por exemplo, das medidas de segurança e saúde do trabalho. Tem uma NR lá que vai falar sobre o que é considerado trabalho em ambiente insalubre. Tem uma NR que vai falar assim, o que deve ser feito quando o trabalhador trabalha com explosivos ou quando inflamáveis. Então elas são redigidas de uma maneira mais abrangente. Por isso que existem 31 NRs. Cada NR vai tratar de um assunto específico, regulamentando tudo que diz respeito ao ambiente de trabalho. Em setembro, o programa foi dedicado ao fim das saidinhas, um projeto de lei que teve grande repercussão nacional. E o meu entrevistado na oportunidade foi o advogado criminalista Marlon Ricardo. Vamos assistir um pedaço. E o que a lei traz como justificativa para a existência dessa saidinha? Basicamente, quando a gente pensa no sistema de progressão de regime de modo geral, nós estamos olhando para o preso como alguém que vai sair em algum momento do regime prisional. A gente sabe de cara que ele não vai ficar lá eternamente. Não existe a pena perpétua no Brasil. Com certeza. E quando ele sair do regime prisional, o ideal é que ele já esteja completamente ressocializado. E aí, o direito, né, o judiciário como um todo, a lei como um todo, ela vai dando pequenos benefícios para que aquele preso prove que ele está efetivamente reabilitado e em possibilidade de voltar a conviver em sociedade. Isso nós temos em relação à progressão de regime em si, cada vez vai se dando um pouquinho mais de liberdade, e na evolução, as saídas temporárias e depois, efetivamente, o livramento condicional. Entendi. São situações que você dá o benefício para o preso e se por acaso, vamos supor, que o preso não retorne, que é o grande problema das saídas temporárias. Sim, isso que sempre é trazido quando a gente vê alguma notícia sobre as saidinhas, né? Ou não retorne ou cometa algum crime durante esse tempo livre. Qualquer uma das duas situações geram imediata volta ao regime prisional antigo. Então, se ele não volta, ou se ele comete qualquer situação, ou tem algum indício forte de que ele cometeu, isso entra como uma falta e ele volta para o fechado. E aí ele vai ter que cumprir mais um monte de tempo no fechado para depois talvez ter direito ao semiaberto novamente. Entendi. E qual que é o papel do advogado, né, da advocacia na concessão dessas saidinhas atualmente? Além de você fiscalizar o trabalho do judiciário, do executivo, do sistema prisional como um todo, já que os cálculos de tempo, tempo de compensação pelo tempo que o preso trabalhou, são feitos pelo presídio em si, além de fiscalização a respeito disso, é verificação a respeito dos prazos e um cuidado especial com os requisitos subjetivos. Então, o juiz, para liberar aquele preso, ele não vai só olhar no papel, cumpriu 1/6 da pena em semiaberto, tem direito. Não, ele vai olhar se aquela pessoa tem condições. E nesse ponto de olhar se a pessoa tem condições ou não, nessa subjetividade, costuma entrar o papel do advogado para tentar narrativamente mostrar que efetivamente o seu cliente tem direito subjetivo àquele benefício que seria, no caso, seria temporário. Quer dizer, esses cálculos são feitos pelo sistema prisional e o juiz concede isso de ofício? O advogado não precisa requerer essa saidinha? Depende. O juiz pode Existem conceder... diversas situações para isso. Ele pode conceder de ofício, mas normalmente é requerimento do advogado. O que acontece muito é que, como a saída temporária é um direito de todos os presos que estão no semiaberto, que não tenham cometido crime hediondo,
fica difícil se você for ter que, a cada dia, analisar o pedido de um preso. Nós temos centenas de milhares de presos no Brasil. Então, o judiciário, para facilitar o trabalho deles, eles fazem uma espécie de mutirão em certas datas. E é por isso que as pessoas chamam de saidinha de Dia das Mães, saidinha de Dia dos Pais, saidinha disso e daquilo. São nessas datas especiais justamente quando elas ficam mais famosas, mais conhecidas, né? Aí o judiciário faz um mutirão nessa época, pega todo mundo que tem direito e tenta fornecer para essas pessoas. Por isso que acontece algumas circunstâncias de pessoas que talvez tenham sido condenadas por ter cometido um crime contra sua mãe, saírem na saída do Dia das Mães. Porque não é uma questão que é analisada individualmente de cada um. É uma questão que é analisada naquele momento para facilitar para o judiciário, que o judiciário faça um mutirão naquela época e não tenha que ficar analisando um pedido por dia ali, como seria tecnicamente o direito daquele preso. Agora, doutor Marlon, você falou que os presos que têm o direito a essa saidinha devem estar já, pelo menos, no regime semiaberto, né? Existem alguns outros critérios que devem ser preenchidos pelo apenado para que ele tenha a concessão desse benefício? O que a gente pode atestar pela prática da advocacia? Hoje, ele tem que cumprir pelo menos 1/6 da pena que ele tem a cumprir no regime semiaberto. 1/6? 1/6. Independente se é um crime hediondo ou não? O crime hediondo não tem direito a ser temporária. Isso Então, já está pacificado? Isso já está pacífico, isso já está na lei. Agora, sendo um crime comum, um crime que não seja considerado hediondo, ele tem que cumprir 1/6 do tempo que ele tem que cumprir no regime semiaberto. A partir daí, ele tem esse direito, desde que o juiz entenda que isso é importante para a ressocialização dele. Isso é um critério mais subjetivo. O juiz vai atestar justamente isso que a gente está falando, se ele tem essa condição psicossocial Exato. de fazer esse teste, né, de voltar à vida em liberdade, 1/6. Só que a gente estava conversando antes de gravar, essa lei que ainda não foi aprovada, como eu mencionei no começo do programa, ela vai mudar isso, né, de frações para porcentagens. Essa talvez seja uma das principais mudanças que essa lei, caso aprovada pelo Senado, vai trazer para a saidinha? Na verdade, a mudança de fração para porcentagem em relação à progressão de regime veio com o pacote anticrime. Em 2019, entrou em vigor em 2020. Que antes era 1/6, a regra geral era você cumpre 1/6 da pena e aí você pode ir para o regime menos gravoso. O que o projeto de lei está tentando fazer é acabar com as saídas temporárias. Entendi. É uma medida mais severa ainda? Muito mais severa, muito mais severa. O projeto de lei que veio do Senado ia reduzir. Aí o texto substitutivo que está voltando para o Senado agora, depois de ser aprovado na Câmara, acaba com as saídas temporárias completamente. Ainda no segundo semestre, o tema do programa de novembro foi uma decisão do STJ que reformulou o cenário dos planos de saúde no país todo. O entrevistado dessa edição foi o advogado Kleber Tejada, que preside a Comissão de Saúde Suplementar da OAB de Mato Grosso do Sul. Veja como foi. Essa é uma lei que foi alterada muitas vezes, até mesmo no primeiro dia em que ela foi sancionada, ela já sofreu algumas alterações e ao longo dos anos ela vem sofrendo outras alterações. Mas é uma lei muito importante, porque ela traz um regramento oficial para este segmento de serviço de saúde. Antes, como eu disse, eles eram limitados ao próprio contrato. Então, havia uma liberdade de pactuação entre operadora e usuário. E agora, com a lei, não. Existe um regulamento geral para todos aqueles usuários de plano de saúde. E esta lei ela serve de parâmetro para as decisões judiciais. Né? Ela não a trata, importância dela reside aí, né? Não trata apenas do rol, mas ela trata, por exemplo, como e quais critérios são necessários para que uma operadora de plano de saúde se inscreva na agência e se mantenha em atividade, ou seja, as exigências que a agência coloca para aquela atividade. Então, é uma atividade regulamentada com uma agência pública coordenando as atividades. É uma lei que tem um vulto grande, né? Sim, são 47 milhões de pessoas afetadas por essa lei. E sobre a decisão especificamente, doutor? O que motivou esse acórdão do STJ que causou tanta repercussão nacionalmente? Sem dúvida. Qual foi o caso? Sem dúvida foi a decisão mais esperada para quem atua nesse segmento de plano de saúde. É uma decisão proferida em embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça, decorrente de divergências de entendimento entre duas turmas julgadoras. Perfeito. Uma entendia pela taxatividade do rol e outra não. Então, para sanear essa divergência, o Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento
que durou meses, né, tentando ali colocar todos os valores que este assunto congrega em uma única decisão convergente, servindo de orientação para o próprio Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais estaduais, né? Essa decisão, ela trouxe no seu teor a taxatividade do rol. Então ela confirma que o rol, em regra, ele é taxativo. Em regra? Em regra, exatamente. Existem exceções a essa regra, por exemplo, isso ficou implícito? A decisão foi chamada como o rol taxativo mitigado. Por Rol quê? taxativo mitigado. Porque ele permite, sim, algumas exceções, já que o Poder Judiciário ele tem na sua consistência a liberdade de pensamento, né? Os julgadores, cada um, na sua forma de pensar, pode sim proferir uma decisão diferente. Então, nós temos uma orientação do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu algumas exceções, desde que cumpridos alguns requisitos. E esses requisitos? Bom, quais seriam? Nós temos um deles, a existência de eficácia devidamente comprovada. Ou seja, se houver um processo em que um consumidor, um beneficiário de plano de saúde, pleiteia um tratamento ou um procedimento que tenha a eficácia comprovada à luz da evidência científica, esse procedimento pode sim ser deferido judicialmente. Também existe a possibilidade de ser deferido se aquele procedimento ou tratamento for recomendado por órgãos de renome nacional ou internacional, como por exemplo o CONITEC, o NATJUS. Se na análise técnica desses órgãos houver a recomendação desse tratamento ou procedimento, ele poderá também ser autorizado. Nós temos também uma recomendação nesse acórdão que os julgadores tenham, quando possível, uma interação com esses órgãos técnicos, para que ele possa colher... Uma consulta? Que ele possa colher informações. Quais são os critérios que foram utilizados para recomendar aquele determinado tratamento? Para que ele tenha ali pontos de convicção e, desta forma, decidir de forma mais técnica possível. Esse foi o programa de hoje, a retrospectiva do nosso ponto de vista. Eu agradeço a sua audiência e espero encontrá-los novamente aqui em 2023 para discutir mais sobre o cruzamento entre o direito e a política. Feliz Ano Novo a todos e até lá!